Pessoal, no vídeo de hoje vamos conversar sobre aspectos históricos da cidade de Bento Gonçalves e também dos locais elencados para a pesquisa. Os tópicos do vídeo serão: para lembrar 1, locais para pesquisa; para lembrar 2, um pouco da história de Bento Gonçalves; considerações históricas iniciais dos seguintes locais: São Roque, Tuiuti, São Valentim, Passo Velho, KM2, São Luís, Jaboticaba e Veríssimo de Matos. Considerando as conversas preliminares com a população, bem como as pesquisas arquitetônicas e históricas, vamos relembrar os locais identificados para a pesquisa. Região 1, Tuiuti e São Valentim. Região 2, Passo Velho e KM2. Região 3, São Luís, Jaboticaba e Veríssimo de Matos. Região 4, São Pedro. Região 5, Vale dos Vinhedos, considerando 15, o 8 e o 40 da Graciema. Região 6, Faria Lemos e terceira seção do Rio das Antas. Região 7, Eulália, Eulália Baixa e Eulália Alta. E região 8, o centro, considerando então o conjunto da Igreja Metodista, e o bairro São Roque, considerando o conjunto da igreja e também o conjunto do batalhão. E por fim, Cidade Alta. Os aspectos históricos iniciais dos locais elencados para o projeto serão divididos em 2 oficinas. Desse modo, nessa oficina serão abordados tais locais: São Roque, Tuiuti, São Valentim, Passo Velho, KM2, São Luís, Jaboticaba e Veríssimo de Matos. Importa lembrar que a historicidade de Bento Gonçalves acontece em diferentes contextos. Hoje nós vamos abordar alguns aspectos gerais sobre a história da cidade, para que possamos entender as características mais específicas de cada localidade elencada para a pesquisa. Quando falamos em história, é importante lembrar que estamos lidando sempre com recortes, escolhas sobre determinados assuntos. Desse modo, para esse vídeo, vamos falar sobre Bento Gonçalves, sobre a história de Bento Gonçalves, a partir do recorte da imigração. E assim destacamos os seguintes pontos. A história do nosso município pode ser dividida em 3 fases: fase colonial, fase distrital e fase municipal. Sobre a fase colonial, vamos destacar de 1870 até 1884, quando Bento era uma colônia imperial chamada Dona Isabel. Ainda nessa fase, nossa região foi chamada de Cruzinha até 1870. Em 1870, foi construída a colônia de Dona Isabel, mas somente 5 anos depois chegaram as 40 primeiras famílias, com a imigração. Oficialmente, em 24 de dezembro de 1875, chegaram na colônia Dona Isabel as primeiras 40 famílias. Os imigrantes começaram a chegar por aqui na região em 1875, de diferentes etnias. Os italianos foram a maioria, mas tivemos a vinda de poloneses, suecos, alemães, franceses, espanhóis, dentre outros. Sobre a fase distrital, vamos destacar de 1884 até 1890, quando a colônia passou a ser o 4º distrito de São João de Montenegro. Sobre a fase municipal, de 1890 até os dias de hoje, de distrito passou a ser município de Bento Gonçalves. Em 1924, Bento Gonçalves era formada pelos seguintes distritos: primeiro distrito, Bento Gonçalves; segundo distrito, Monte Belo, criado em 1900; terceiro distrito, Jansen, criada em 1906; quarto distrito, Nova Pompeia, criada em 1913; quinto distrito, Santa Teresa, criado em 1916; e sexto distrito, Faria Lemos, criada em 1925. Como vocês puderam perceber, a nossa história é constituída de várias fases. Cada uma dessas fases possui diferentes contextos políticos, econômicos e sociais. E aqui a gente está apresentando apenas uma parte dessa história. No entanto, vale destacar que a nossa cidade foi construída por pessoas que vieram para cá com diferentes etnias e que, a partir do seu conhecimento e experiência, contribuíram para a história da cidade. Falar sobre imigração é muito complexo,
mas pode-se dizer que o processo migratório ele foi construído a partir de uma política de imigração do governo imperial brasileiro com o incentivo do governo italiano que permitiu e possibilitou a vinda dessas pessoas para cá. Também é necessário salientar que a história indígena da região é ainda assunto de poucas pesquisas, mas que registros arqueológicos e contextos históricos embasam a presença originária na região. Por fim, destacamos que a história é uma construção permanente, então ela não se encerra na cronologia apresentada aqui. E também nas próximas oficinas a gente vai estar apresentando o processo dessa construção. As informações que vamos apresentar sobre o bairro São Roque foram extraídas de pesquisa bibliográfica preliminar sobre a história do município. Porém, cabe destacar que existe pouco material sobre a criação do bairro São Roque e que vamos dar continuidade à pesquisa ao longo do projeto. Sobre o bairro São Roque, então, vamos destacar os seguintes pontos. A criação do então Distrito de São Roque ocorreu através da Lei número 74 de 1962. Em 1971, com a urbanização de parte do distrito, este se dividiu em duas partes, bairro São Roque e distrito de Tuiuti, abrangido pela comunidade Dolorada, Nossa Senhora das Dores. Sobre a paróquia de São Roque, destacamos os seguintes aspectos. Primeira capela foi construída no lote 29, onde hoje se localiza o bairro Aparecida. A segunda capela foi construída onde existe hoje a praça do bairro São Roque. Em 1939, no lado contrário da praça, construiu-se a terceira capela, passando a ser paróquia no ano de 1956, através do Decreto 454 do Direito Canônico. Outro aspecto importante sobre a história do bairro São Roque é a constituição da sede do Exército na cidade. Sobre isso, destacamos os seguintes pontos. A instalação do 1º Batalhão Ferroviário, de 1943 a 1971, que colaborou para significativas mudanças na região. Com a saída deste batalhão, fixou-se em Bento Gonçalves o 3º Batalhão de Comunicações do Exército, entre os anos de 1971 a 1976, e posteriormente a instalação do 6º Batalhão de Comunicações, que permanece no município até a atualidade. Como falado quando conversamos sobre o bairro São Roque, da mesma forma, o distrito de Tuiuti esteve ligado à sede de Bento Gonçalves durante muito tempo, e posteriormente sendo parte do distrito de São Roque até 1971. Dessa forma, sobre o distrito de Tuiuti, vamos apontar os seguintes aspectos. A presença expressiva da religiosidade, essencialmente católica e herança da colonização italiana no município. As capelas eram normalmente construídas logo após os imigrantes se estabelecerem em suas residências e era tida como um local de socialização da comunidade, além de dar origem a muitas comunidades, como é o caso de São Luís das Antas. A presença marcante da estrada Buarque de Macedo, da barca e da estrada de ferro, que muito auxiliaram no desenvolvimento do distrito, já que diferentes produtos, além de pessoas, utilizavam os meios para locomoção, para a colônia e depois cidade de Bento Gonçalves e também através do rio para outras regiões. Quando o 1º Batalhão Ferroviário se fixou na cidade, este teve a responsabilidade de construir a ferrovia, com o auxílio de civis. Muitos alojamentos militares foram construídos dentro do distrito de Tuiuti, podendo-se citar Veríssimo de Matos, KM2, São Luís das Andas e Jaboticaba. São Valentim se encontra dentro do distrito de Tuiuti e, portanto, tem sua história ligada a esse distrito, já que a maior parte dos primeiros moradores são famílias de imigrantes italianos e a religiosidade também aparece como um aspecto marcante. Sobre São Valentim, vamos destacar os seguintes aspectos. A primeira capela de São Valentim foi construída em madeira nas terras de Constante Mânica, no ano de 1897. A mesma foi substituída por uma construção em alvenaria, que continha tijolos feitos pelas próprias famílias e que foram assentados com barro. A imagem de São Valentim é a escultura de madeira ainda feita por imigrantes.
O atual Passo Velho era conhecido como Passo das Antas e posteriormente, na década de 1920, foi conhecido como Passo do Governo. A história do local relaciona-se com a história do progresso e desenvolvimento da cidade de Bento Gonçalves. Pertencentes ao distrito de Tuiuti, a região que consistia no Passo das Antas eram terras de propriedade do cônsul italiano Pascoal Corti, e foi a única região que não teve divisão de lotes durante o processo de imigração ocorrido no final do século XIX. Sobre essa região, destacamos os seguintes aspectos. Nessa região, o transporte era um aspecto bastante marcante, já que por lá passava a Estrada Geral, que passou a ser chamada de Estrada Buarque de Macedo e atualmente é trecho da 470. Além da presença da barca, que possuía embarque no então Passo das Antas e transportava desde o fim do século XIX diferentes produtos, mercadorias e até mesmo pessoas para outras regiões. O Passo Velho era bastante conhecido e ponto de parada de viajantes, além de possuir diferentes casas de comércio e outros empreendimentos. Com o passar dos anos, a vinda da ferrovia e o maior crescimento da cidade de Bento Gonçalves, o transporte foi se tornando inviável pelo aumento de fluxo de pessoas e mercadorias. E assim, em 1950, com a mudança da passagem da barca para as proximidades da ponte sobre o Rio das Antas, o local passou a ser denominado Passo Velho. Atualmente, o local possui poucos moradores e a maior parte das casas pertence a famílias que vão ao local nos finais de semana. A localidade, hoje conhecida como KM2, foi uma das antigas vilas ferroviárias que existiram na região durante a estadia do 1º Batalhão Ferroviário na cidade. Com a finalização das obras da construção das estradas de ferro e também com a saída do 1º Batalhão Ferroviário de Bento Gonçalves, a localidade parou de ser valorizada, né? E atualmente ela possui poucos moradores. Durante a estadia do batalhão, o local possuía diferentes infraestruturas destinadas tanto a trabalhadores militares e também trabalhadores civis. Dentre a história do KM2 destacamos o armazém, que continha diversos produtos que eram comercializados e o valor descontado do salário do empregado. Muitas pessoas de outras localidades compravam mercadorias através de funcionários do batalhão. Havia também na localidade cinema, com apresentações de teatro, fantoche, destinadas à comunidade, sendo paga pequena quantia por pessoas de outros locais. Escola, onde a maior parte das professoras eram as esposas de militares. O ensino era destinado para crianças e também havia programa para o ensino dos militares, que ocorria à noite. A cultura da fé se dava por meio de participação nas missas realizadas na comunidade do Passo Velho. O primeiro documento que relata a fundação da comunidade de São Luís das Antas diz respeito a uma licença de fundação de capela, datada do ano de 1897. No entanto, por muito tempo acreditou-se que o primeiro documento da comunidade dizia respeito a um registro de via sacra, datado de 1899. Então, assim como muitas outras comunidades da região de Bento Gonçalves, São Luís ela foi colonizada por italianos, essencialmente, né, por imigrantes, vindos durante o processo de imigração ao final do século XIX. Sobre a história dessa localidade, destacamos a fé católica, maior ponto de sociabilidade dos moradores e também a importância do trabalho. Antes da presença do 1º Batalhão Ferroviário na comunidade, já existia ali escola, com apenas uma sala de aula e professora, igreja e salão comunitário, construído por moradores locais. Durante a presença do 1º Batalhão Ferroviário em Bento Gonçalves, São Luís constituiu uma vila ferroviária, abrigando militares e civis que trabalhavam na construção do ramal ferroviário, o que trouxe muito desenvolvimento para a comunidade, assim como ocorrido em outras vilas ferroviárias. Aponta-se, nesse aspecto, a construção de uma nova capela e também uma nova escola, já que ocorreu um crescimento de famílias que residiam na localidade. A capela segue sendo utilizada até os dias atuais, já a escola deixou de funcionar na década de 1990. Com a saída do batalhão da comunidade, permaneceram no local, em sua maior parte, famílias imigrantes que já moravam antes da vinda do batalhão, e, posteriormente, moradores vindos das diferentes regiões que ocupam as casas do antigo batalhão ferroviário.
Menciona-se que durante a década de 1990 ocorria na região passeios de Maria Fumaça, realizados pelo município de Bento Gonçalves, que movimentava a comunidade. Segundo informações de moradores locais e próximos, a comunidade de Jabuticaba ela também foi colonizada por imigrantes, essencialmente italianos, que vieram para a cidade durante o processo migratório ao final do século XIX, e sobre a história dessa região salienta-se. A partir de relatos, aponta-se uma hipótese para a nomenclatura Jaboticaba ser decorrente da presença do 1º Batalhão Ferroviário no local, pois, segundo pessoas mais velhas, havia muita jabuticaba na localidade. Registros apontam que a estação de Jabuticaba foi inaugurada em 1967 e, igualmente, a de São Luís também passou no local por um período a Maria Fumaça como passeio turístico. Hoje, embora a estação ferroviária não mais seja utilizada, trens de carga passam pela comunidade regularmente. Veríssimo de Matos, assim como outras comunidades, não possui muitos registros bibliográficos. Mas, segundo relatos de moradores locais, havia no local, antes da presença do 1º Batalhão Ferroviário, famílias imigrantes, essencialmente italianas, oriundas do processo de imigração que ocorreu a partir de 1875. Sobre a história da localidade, destaca-se: a presença do 1º Batalhão Ferroviário foi significativa e trouxe grande desenvolvimento ao local, mas, como ocorreu em outras comunidades, com sua saída, a localidade não mais foi valorizada. A partir de relatos, aponta-se uma hipótese que a nomenclatura Veríssimo de Matos também teria sido originada durante a estadia do 1º Batalhão na comunidade. Atualmente, a comunidade possui poucos moradores e a devoção católica é a Nossa Senhora de Fátima.